Fala galera, e aí, beleza? Mas aí a nossa segunda videoaula de parasitologia, especialmente sobre vírus. Na primeira videoaula, vocês viram, conversamos sobre as características gerais dos vírus. Importante entender para que você possa agora entender a segunda e a terceira aula sobre vírus, beleza? O que é então essa segunda videoaula? Vem comigo, vamos embora! E aí, galera, exatamente voltando para a gente discutir aqui, olha só, meu povo, lindo, maravilhoso. Nós vamos pegar hoje aqui, nessa aula número 2, e vamos falar sobre os tipos de vírus no que concerne ao seu material genético. Só recapitulando a primeira aula. Vocês viram e nós conversamos que o vírus, ou melhor, os vírus, eles podem ter o material genético, DNA ou RNA. Ainda aquela discussão, mesmo fazendo a citação do citomegalovírus. Fechou? Belezinha? Aí vamos lá. O que está acontecendo aqui? Nós temos vírus, material genético é o DNA. Alguns exemplos aqui, ó. Adenovírus, que são responsáveis por resfriados e podem causar danos aos nossos lindos, maravilhosos pulmões. Varicela, que é conhecida popularmente como catapora, lembrando, mano, catapora só tem uma vez, né? E acabou-se, né? Catapora pode dar mais de uma vez, é difícil, mas pode. E ela vem mutante com uma coisinha chamada de herpes zoster. Na videoaula de virose, a gente fala sobre isso. Hepatite B, a pior hepatite que tem, nós temos hepatite A, B, C, D. A hepatite B, ela é carregadíssima através de que nós temos uma hepatite que é adquirida através de vias hematológicas, ou seja, sangue, relações sexuais. É um vírus de DNA. O Evandro, o que acontece com o vírus de DNA? O que ele faz? Então, rapidinho, esse aqui é o vírus mais simples para a gente entender o processo. Lembra do dogma genético? Então a gente vai ter o que, galera? Ó, vem aqui, ó, o DNA. Tá aqui, ele vai, obviamente, seguir a sua sequência, seu senso, produzindo o que? O RNA mensageiro, quando estiver na célula infectada, ou seja, hospedeira, e a partir daí vai produzir o que? As proteínas virais. Nenhuma novidade em relação a isso aqui. Tranquilidade. Então nós temos aí um processo do dogma genético seguindo, obviamente, que nós vamos conversar o ciclo de vida ainda, hein, galera? Falamos ainda não. Muito bem. Agora, meu povo, é o seguinte, garotinho, garotinha, meu lindo, minha linda. Seguinte, a gente vai falar aqui sobre esses caras. Lembrando o seguinte, eu tenho vírus e DNA, cadeia simples e cadeia dupla. Não vamos entrar nesse mérito aqui para a nossa discussão a nível médio, tá? Do mesmo jeito que eu tenho vírus de RNA, cadeia simples e cadeia dupla, existe também. Porém, dentro do conceito aqui de RNA, nós temos aqui o seguinte, ó, existem os vírus de RNA, que tem cadeia simples e dupla, e eu tenho aqueles vírus de RNA que são que cadeia positiva e negativa. Peraí, como é? Então, o vírus pode ser assim, pode ser vírus cadeia simples positivo, tá? Vírus cadeia simples negativo, vírus cadeia dupla negativo. Pô, Ivan, mas por que isso aqui? Está relacionado, pessoal, essa classificação, principalmente a capacidade de transcrição e de presença da RNA polimerase e da ação deste vírus metabolicamente no citoplasma celular. Certo? Então, citoplasma pode ser celular, né, bicho? Mas, enfim, ficou claro aí, né? Então, assim, a gente vai conversar sobre isso aqui. E existem os vírus de RNA, que são chamados de retrovírus, que esses daqui serão temas da nossa próxima aula. Mas vamos pegar e entender aqui esses caras aqui, que é uma confusão que a galera realmente tem gigante para entender como é que funciona essa história aqui. Ó, galera, vem comigo aqui, presta atenção. Quando eu pego vírus de cadeia positiva, vírus de cadeia negativa. Vamos lá. Eu tenho exemplo aqui de algumas arboviroses. Aí eu vou dar aqui exemplo aqui, ó, da chikungunya. Miserável. Já tive essa infeliz, não desejo isso para o meu pior inimigo. Graças a Deus eu nem tenho.
rubéola. São alguns exemplos. A parte de virose a gente vai conversar ainda. Já a cadeia negativa, detalhe, os vírus de cadeia positiva, né? Esses vírus de cadeia positiva, eles são os vírus mais comuns, são os mais abundantes, são esses de cadeia positiva. A gente vai entender por quê. E eu tenho os vírus de cadeia, olha, os vírus de cadeia negativa. Ebola, carregado não, se amostra, tá? Sarampo, raiva ou hidrofobia. E aqueles que são retrovírus, HTL, V1, V2, responsáveis por 2 tipos diferentes de leucemias. E vem um clássico que a gente vai conversar depois, o bendito HIV responsável pela AIDS, pela SIDA. Tranquilos? Então, muito bem. Vamos tentar entender aqui como é que funciona esses 2 caras aqui, positivo e negativo. Então, vem comigo aqui, galera. Independente da doença, vamos entender como é que funciona isso. Ó. Vírus de RNA, cadeia positiva. O que é que significa cadeia positiva? Então, se liga aí. Coloquei um exemplo bem simples, bem tranquilo para vocês entenderem aqui, ó. Primeiramente aqui, ó, eu tô colocando branquinho aqui, esse vírus aqui, ele tem um chamado senso positivo, tá? O que é o senso positivo? Esse cara tem uma sequência e o que é que ele vai acontecer aqui? Ele vai produzir uma sequência que é uma sequência complementar. Essa sequência complementar que ele está produzindo já vai ser a sequência, tá? Chamada sequência aqui, ó, boa, tá? Uma sequência de RNA molde, que é complementar, que vai ser importante para quê? Para que essa fita molde comece a produzir exatamente uma outra complementar positiva. Qual a diferença, Evandro? Porque com isso daqui, ele já vai começar a produzir o quê? O RNA mensageiro. Ele vai servir como produtor que vai produzir diretamente o RNA mensageiro. Esses vírus aqui, eles apresentam o quê? Uma bendita enzima chamada já de RNA polimerase já. Então, ele já vai produzir aqui. E esse mensageiro que tem um senso positivo, então ele produz o quê? Uma complementar. Essa complementar já vai produzir o quê? Com o mensageiro, que vai ser exatamente a sequência idêntica lá com a RNA polimerase. E ele já vai participar do processo direto de que, galera? De tradução. Ou seja, começará a produzir as síntese, ou seja, sintetizar as proteínas virais. Muito simples, os vírus de RNA, chamado de RNA cadeia positiva. Então, eles vão produzir uma sequência senso negativo e desse senso negativo já produz o RNA mensageiro direto para produzir as proteínas. Pegou, infectou, já vai começar a produzir isso no citoplasma, na região citosólica. Tranquilo? Então, galera, depois que a gente pega e analisa o desenvolvimento aqui, tá? Lembrando que aqui, pessoal, esse cara aqui, veja bem, tá? Nós temos o coronavírus como um representante show, né? O Covid aí, o SARS-CoV, né? Esse bendito aqui, o SARS-CoV-2, opa, quase não sabe, SARS-CoV-2 é um representante o quê? De cadeia positiva. Vamos tentar entender agora esse de cadeia negativa. É um vírus diferente, chega aqui comigo, olha só, lindão, lindão, presta atenção, lindão, minha lindona, presta atenção. Esse vírus de cadeia negativa são vírus menos comuns, como eu falei para vocês, de cadeia positiva são os mais comuns, fechou? Só que aqui, galera, é o seguinte, esse cara aqui, ele tem umas particularidades, principalmente porque eles não conseguem ter a mesma facilidade metabólica. Lembrem-se, no caso de cadeia positiva, ele já vai produzir o que? O mensageiro para sintetizar suas proteínas. Esse cara tem que fazer uma manobra bioquímica para isso. Então, veja bem, nos vírus de senso negativo, eles vão apresentar 2 genes, tá? São 2 genes. Nesses 2 genes, o que eles vão fazer? Uma vez que estão dentro da célula, tá? Dentro da célula, começa o material genético liberado, começa um processo aqui diferente. Então, primeiro, vão produzir o quê? Uma sequência complementar, beleza, de senso negativo. Aí, essa sequência aqui de senso negativo irá produzir o RNA mensageiro, então teria a formação de vários benditos, o que? RNAs. Esses RNAs de senso negativo serão os RNAs que serão, obviamente, o material genético dos outros vírus que serão formados. Então tá lá, eu vou produzir bastante. E
eu tenho outra sequência gênica que vai produzir agora, olha só, uma sequência complementar com a condição, ó, positiva, ou seja, o senso positivo. É aqui esse cara que eu vou conseguir produzir exatamente o que? Essa sequência aqui desse cara que vai ter o mensageiro para que esse rapaz aqui possa, galera, produzir as proteínas virais. Essa é a diferença, a dificuldade desses caras. Dificuldade em tanto, né? Porque aqui já vai direto para o mensageiro produzir as proteínas e o vírus já vai estar lá lindo, maravilhoso. Aqui não, eu tenho que ter uma sequência, um gene que vai produzir uma sequência de senso negativo para que produza aqui, o mensageiro vai produzir as proteínas dele, ele lá formar a estrutura aqui, capsídeo, porque aqui você vai ter a formação do capsídeo, caramba, e cadê a informação genética? A informação genética já foi praticamente toda uma espécie de duplicação aqui, ó. Tá? Uma duplicação de RNA. Então, neste caso aqui, esses benditos serão que incorporados, obviamente, formando a estrutura viral. Então, nós temos um processo mais complexo, tá? Essa é a diferença. Então, lembra, nos vírus de RNA, de cadeia simples, lembrando que eu falei que existem vírus de RNA de cadeia dupla e eles são dupla negativo, tá? Por exemplo, Evandro, rotavírus é um exemplo. Eu tenho vírus de RNA cadeia simples negativo e positivo. Eu tenho vírus de DNA cadeia dupla, eu tenho vírus de DNA cadeia simples. Só que esses conceitos são conceitos mais ligados, tá? A outro, vamos dizer assim, numa linguagem bem como outro patamar, é outra história. Deixa você entrar na universidade, nos cursos de saúde, aí você vai ter isso bem legalzinho. Mas não esquenta não, que isso daí, no canal da gente, a gente está montando aí um grupo de aulas, se você tiver interesse, que vai abordar isso bem legalzinho também. Mas vamos lá, o que importa é aqui você que está se preparando. Então, lindo, minha linda, olha, meu lindo e minha linda, se liga aí. Então é o seguinte, temos então cadeia positiva, vai se produzir o mensageiro aqui direto, né? Então vou ter o mensageiro, ele mesmo vai ser a estrutura do mensageiro, complementar aqui. Tenho aqui o negativo, que ele vai ter dois genes, vai produzir o que vai formar o material genético deles, e aqui eu vou ter que formar o mensageiro que vai lá na frente atuar. E esse daqui, como assim, Evandro? Esse mensageiro aqui é porque está trazendo já informação genética, é o próprio genoma do vírus. E esse aqui eu vou produzir um mensageiro para produzir as proteínas. Eu preciso disso daqui. Tá? Se liga, eu preciso disso daqui para quando isso aqui estiver dentro da célula, ele faça isso, ó. Então, eu preciso ter esses dois genes nesse cara aqui, entendeu? Então, por isso que esse daqui, ó, está ligado exclusivamente à produção das proteínas. Então, tá aí a diferença entre positivo e negativo. Na próxima videoaula, nós vamos conversar sobre HIV, todo o processo infeccioso, como é que acontece, medidas profiláticas, a questão da sintomatologia. E vamos falar antes de HIV, vocês estão percebendo uma coisa importante, chamada de que ciclo lítico lisogênico. E aí são cenas para os próximos lindos, maravilhosos capítulos. Você não pode perder ciclo lítico lisogênico. São os ciclos de comando, obviamente, gerenciam a capacidade reprodutiva do vírus. Então, se liga nesse ponto, é muito importante e conto com vocês, que vocês possam assistir essas aulas e qualquer dúvida, conversa com a gente. Beleza, galera? Um abraço, beijo no coração e até a próxima videoaula, porque biologia ela é show. Valeu, galera. Tchau, tchau.